Olá, estamos aqui de volta no Camaleão Retrô, o seu programa que mistura nostalgia com conhecimento. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre Golden Axe, né? Na verdade, Golden Axe e o Altered Beast. São dois games que fizeram aí muito sucesso na época dos arcades, né? Em especial, o auge ocorreu entre os anos 80 e 90 e transcenderam aí naturalmente para a geração 8, 16 e 32 bits, tá? Na realidade, né, era bem tosquinho em 8 bits, mas quando chegou o Mega Drive deu aquele super up, né? Então, claro que ainda deixando aquém, né, os gráficos em relação à parte do arcade, mas vale frisar aí que naquele período que ocorria era um trabalho de gestão de arte de prima em relação à visualização isométrica, né, que dava aquela sensação de 3D, tipo, o personagem subia, descia, em especial aqui no Golden Axe, e um bom cálculo de programação, levando em consideração coordenadas x, y e z, mesmo não sendo em 3D, a z entrava por causa do comprimento. Era, na verdade, x e y, você podia dizer sim, olha, Edward, x e y em relação ao plano isométrico, que calculava por sprite, ou seja, imagem com canal alfa, ok? Calculava por sprite, questão de coordenadas direita e esquerda, cima e baixo, tanto em posições negativas, né, que é para baixo e para esquerda, e positivas, que é para cima e para o lado. Isso você aprendeu na época do ensino fundamental, tá? Dentro da geometria. Se faltou as aulas de geometria, fez um mau negócio. E aí o que acontece? Aí você fala, ah tá, mas e o cálculo Z? O cálculo Z é em relação à distância, às vezes de um sprite para o outro, então você fazia o cálculo de tracer. Isso é implementado até hoje, só que hoje você tem muitas ferramentas aí que facilitam o seu trabalho, você tem muitos frameworks, em especial as engines de games. Tem um curso novo que a gente está estreando na Camaleão, que é de Spine. Spine é um framework que ele pega imagens que você ilustrou aí no seu software 2D, seja o Corel, o FreeRange, o Flash, o Illustrator ou qualquer um outro, ele converte para arquivos em PNG em alpha, ok? Ele pega o teu arquivo em suma e você, de forma desmembrada, você consegue criar bones, ou seja, ossos para manipular aí todo esse mecanismo e colocar física, aplicar física. Isso facilita muito, quer dizer, você que é design, que não entende nada de programação, você consegue aplicar física e trabalhar com integração com engines de games, como a Unity 3D, a Unreal, entre outras. Assim, facilita muito, porque você, nesse software do Spire, no caso, você traz o que você ilustrou, né? Você vai, ilustra no papel e passa o traço por cima no seu software aí 2D, seja o Illustrator, Corel, entre outros, ou mesmo até o Flash. Você traz o que você ilustrou, perfeito, trouxe, ok. Aí você consegue animar nesse framework, no Spine, animou, tá funcional, e você aplica a física, inclusive questões não só de força, massa e velocidade. Então, quer dizer, delta S sobre delta T, lembra de física? Dolorido. Eu nunca fui bom em física, mas em suma a necessidade faz a gente se virar. O fato é que vale a pena você estar aí conferindo de que o pessoal fazia mágica, né? Na época, porque os recursos eram muito mais simplistas, porém a criatividade não deixava nada a desejar. Muito pelo contrário, eles se superavam com a criatividade. Golden Axe e Altered Beast são os dois games aí analisados hoje por nós como realmente um trabalho de prima, onde o trace, ou seja, a distância de um sprite, ou seja, de um personagem, ou elemento de level, como item, acessório, etc e tal, que era o caso aí desses dois jogos, e o outro sprite, que também poderia ser outro personagem ou elemento de level, ou seja, a distância entre um e outro, era o trace, o que? Era o traço, a subtração de um ponto ao outro, tipo x menos y. Então você tinha que calcular, você tinha aí que mapear as coordenadas, você não tinha um framework que fazia isso automaticamente naquela época, você tinha que mapear as coordenadas de cada, não digo de cada pixel, mas dos principais pontos, como se você estivesse criando um polígono que envolvesse a imagem 2D. Então, pelo menos do ponto mínimo ao ponto máximo em relação à vertical e da mesma forma em relação à horizontal. Feito isso, ou seja, eu tenho as coordenadas de um elemento de um sprite, eu pegava e atribuía tudo isso numa variável, pegava as coordenadas de outro elemento de outro sprite, jogava numa segunda variável e depois eu subtraía a distância de um ponto de um sprite em relação ao outro, tá? Isso eu utilizei bastante isso não só em jogos 2D, mas até mesmo em jogos 3D, porque mesmo as primeiras engines 3D, elas não vinham com esse recurso, né? Coisa, por exemplo, eu comecei com o 3D Game Studio a nível de engines 3D e não tinha esse recurso não, era tudo lá no trace, tudo lá no cálculo, tudo trabalhoso, não vou mentir para você, até porque como engloba 3D, tinha a questão dos vértices.
né? Quer dizer, do ponto Z, né? Então, e a questão dos versos, essas e fácil. Mas o fato é que, voltando aqui pro 2D, o 2D, olha, eu vou ser sincero com vocês, ele tá nunca, mais do que nunca, ele está em ascensão, principalmente para o smartphone, tablets e tal, porque ele mistura empatia, nostalgia, carisma, principalmente se for no estilo cartoon. Vale a pena você estar investindo seu tempo em desenvolvimento de games 2D, é a minha sugestão para vocês. Hoje aí com o Spyro e linkando o Altered Beast e o Golden Axe, vale a pena você estar jogando esses dois jogos que estão disponíveis aí na rede Steam também para você fazer download, tá ok? Muito obrigado, Camaleão hoje Retro fica por aqui, em breve vamos trazer novidades para vocês.